já avisando terminar essa unidade do livro, beleza? Então, seguindo, né? Semana passada a gente falou, já, a gente tinha terminado quando a gente começou a ver algumas das revoltas que aconteceram durante o período regencial. Para quem não se lembra, o período regencial foi o período entre o reinado do Pedro I e o reinado do Pedro II. O Pedro I ele vai abdicar do trono em favor de seu filho para poder voltar a correr ali para o trono português, porque ele estava com dificuldades aqui políticas no Brasil. Porém, o seu Pedro II ele ainda é muito jovem e é instituído ali um período regencial, né, em que um conselho de regentes, algumas pessoas vão governar o Brasil até que o Pedro II atinja a maioridade para que ele possa assumir o seu trono, tá? A gente vai ver que mais para frente ele vai acabar sendo emancipado e vai assumir o seu trono mais cedo do que era previsto, mas ainda assim não tão cedo quanto quando o Pedro I foi embora do Brasil, beleza? Bom, entre as revoltas que a gente viu, a gente falou sobre alguma coisa, falamos ali sobre a revolta dos manés, a balaiada. Hoje a gente vai começar já vendo um pouquinho sobre a cabanagem, tá? Para depois a gente ver a Revolução Farroupilha e finalmente é, entrar no segundo reinado, se for possível ainda hoje, beleza? Então vamos lá, o que foi a cabanagem, galera? Vamos lá. Na província do Grão-Pará, a província do Grão-Pará era então a maior província do Brasil. Vamos tentar pegar aqui um mapa da província do Grão-Pará para vocês poderem se localizar. No livro fala província do Grão-Pará, ninguém sabe onde é que é. Mapa província do Grão-Pará. Vamos ver aqui. Ó, esse aqui pega uma. Ó, aqui, ó, pronto. Aqui tem uma boa. Província do Grão-Pará, então, é isso daqui, galera. Olha só. Meu. Mas enfim, aqui já dá para ver um pouquinho. É todo esse espaço verde daqui, tá? É a província do Grão-Pará. Ó, todo esse espaço daqui, tá? Aqui do lado a gente tem Amazonas. Notem que a gente ainda não tem o Acre aqui. O Acre só vai fazer parte do Brasil depois ali de assinar o Tratado de Petrópolis, se não me engano. A gente tem aqui a província do Grão-Pará, do lado do Maranhão. No Maranhão acontece a balaiada, vocês devem se lembrar. Na Bahia, sabe nada aqui. Aqui a gente tem a província do Grão-Pará ocorrendo a cabanagem, tá? Importante lembrar também que nessa época pouco do Brasil era realmente urbanizado, tá? Então a gente tem alguma coisa aqui de área urbana na província do Grão-Pará, a gente tem alguma coisa aqui na Bahia, a gente tem alguma coisa em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e tem ali as explorações no Rio Grande do Sul, né? Os grandes produtores ali de carne, os boiadeiros e tudo mais. Mas enfim, em geral, a maior parte do Brasil ainda não era tão urbanizada quanto a gente conhece hoje, tá? Então, por exemplo, o Amazonas ele vai ter uma situação bem mais precária, Mato Grosso e tudo mais, são realmente zonas aqui de exploração praticamente ainda, tá bom? Mas aqui, então, a província do Grão-Pará, é aqui que vai ocorrer a cabanagem. Então, sempre que vocês pensarem na revolta da cabanagem, é aqui que vocês têm que pensar, beleza? Então vamos lá. A província do Grão-Pará era a maior província do Brasil naquele período, já que abrangia desde o atual Pará até a Amazônia, aquele pedaço ali que eu mostrei para vocês. Além dos territórios que hoje correspondem ao Amapá e a Roraima, sua população era de aproximadamente 100 mil habitantes, composta em sua maioria de indígenas africanos e mestiços pescadores, ou exploradores da floresta amazônica. Eles viviam em extrema pobreza, em habitações precárias, insalubres e geralmente erguidas. Tá, era gente pobre, né? Era gente muito pobre, vivendo ali da exploração mais ou menos do que tinha dentro da floresta amazônica ou do que tinha nos rios, tá? A distância geográfica entre o Grão-Pará e a sede administrativa do Rio de Janeiro dificultava o desenvolvimento político da região, fato que causava descontentamento entre os habitantes, sobretudo os proprietários de terra. Isso daqui é uma coisa importante, galera. O Brasil é um país gigante, né? O que vai acontecer? Durante o período regencial e durante o período imperial como um todo,
a política ela é muito centralizada na figura do imperador. Isso quer dizer o quê? Que todo o poder público do Brasil ele acaba circulando mais ou menos bem aqui no Rio de Janeiro, tá? Só que isso vai ser um problema para quem vive longe do Rio de Janeiro, porque sem a proximidade com a corte imperial, com a administração pública do império, esses outros estados eles vão começar a ser largados meio que de lado. Eles são segunda importância no desenvolvimento do Brasil. O primeiro lugar de importância, sem dúvida, é onde está a classe política, é onde está o imperador e os seus asseclas ali, né? O pessoal que está comandando junto com ele o império, seu gabinete. E o resto vai acabar ficando meio que à margem disso, tá? Claro que ainda existem alguns outros, como eu falei, que vão ter importância econômica, São Paulo, Minas Gerais e tudo mais, o Porto da Bahia. Porém, em geral, quem está longe do Rio de Janeiro vai ter problemas ali de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento de estrutura urbana, de fato, e isso acaba acarretando problemas de desenvolvimento social. Então, o Grão-Pará ele vai ser um desses, tá? Assim como outros, né? Mato Grosso e tudo mais, todos eles vão acabar sofrendo um pouco com isso, beleza? Assim, o interessante nesse movimento é a união entre cabanos e proprietários rurais. Embora a diferença entre esses grupos sociais que compunham o movimento fossem aparentes, em 1835, eles se uniram em prol da autonomia política da província, ocuparam Belém e colocaram no poder o fazendeiro Félix Antônio Clemente Malcher. No entanto, Malcher traiu o movimento jurando obediência à regência e desbancando os outros líderes populares, como o cabano Francisco Vinagre, sob a alegação de tentar reprimir os rebeldes mais radicais e violentos. Ou seja, vai haver ali, para que possa acontecer a cabanagem. Cabanagem é um nome que se dava por causa dos cabanos, tá? Que era o pessoal que vivia nas cabanas, tá? É por causa disso o nome da revolta. Vai acontecer então uma pequena aliança entre os cabanos e os proprietários de terra ali, os senhores rurais. Porém, esse movimento ele vai acabar sofrendo com a traição de um fazendeiro, de um senhor de terras, que é o Félix Malcher, tá? Que vai assumir ali a presidência, vai assumir ali a província durante o período da revolta, mas vai trair o movimento em troca ali de não perder os seus favores políticos, beleza? Em agosto desse ano, as tropas foram retomaram o poder na capital, em Belém. Contudo, o movimento já havia expandido para o interior, com Eduardo Anguelin, cearense que fugiu de uma grave seca do Nordeste entre 1836 e 1840. Angelim conseguiu unificar o movimento e proclamou a República dos Cabanos. E aí, mais uma vez, isso é sempre importante lembrar quando a gente está estudando aqui, quando a gente está vendo movimentos de revolta durante o período regencial, ou durante o período imperial como um todo, não se está pensando em fazer uma independência do Brasil, mas uma independência ali da região, tá? Sempre uma pequena república ou um pequeno estado separado. Em defesa da autonomia da província de escravidão. Reparem também que a escravidão, o fim da escravidão, ele é pedido por muitos desses movimentos, tá? O Brasil vai ser o último país ocidental a proibir a escravidão, a terminar com a escravidão, né? Mas ele já é pedido desde muito cedo. Isso daqui é quase 50 anos antes do fim da escravidão, de fato, tá? Em 1836, entretanto, o próprio Angelim mandou reprimir uma insurreição de escravos africanos no interior do Grão-Pará. O que é um bocado contraditório, né? Eles querem o fim da escravidão, mas aí os escravos insurgem e ele vai lá e manda reprimir aquilo, né? Manda bater em todo mundo e fala, não, vocês não podem fazer isso não. Percebe-se que o movimento dos cabanos apresentou uma estrutura confusa com lideranças frágeis, tá? Ou seja, se ele tem lideranças frágeis e se ele não sabe muito bem o que vai fazer, terminar já era certo quando começou, tá? Eles não tinham como manter o seu movimento forte o suficiente para poder embater com as forças imperiais por muito tempo. E aí a Revolução Farroupilha? A Revolução Farroupilha talvez tenha sido o mais famoso, né, o maior dos eventos aí do período regencial que buscaram a independência do Brasil em algum estado, tá? Vai ser o conflito que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, tá? Na província, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, tá?
E vai ser provavelmente o maior embate aí que a gente vai ver. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. O Rio Grande do Sul era uma província cuja base econômica era a criação de gado para a produção de charque. O que é charque, pessoal? Vocês sabem o que é charque? Não? Charque é uma carne de sol, tá? É uma carne de boi seca no sol, porque aí sem líquido dentro ela demora muito mais a estragar, né? Tem que ser feito ali limpinho, bonitinho, porque senão dá verme, mas eles sabiam fazer direitinho. Produção de charque, sebo, graxa para máquinas e beneficiamento de couro. Beneficiamento do couro, fazer roupa, né? A maior parte da produção gaúcha era destinada ao mercado interno, principalmente para as províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro, que, como eu falei, eram as províncias mais ricas, tá? Por causa da sua proximidade com a corte imperial. No entanto, a região platina, dominada por argentinos e uruguaios, produzia os mesmos produtos gaúchos. A região platina ficava aqui, tá? Depois vai virar Vai virar não, virou Uruguai. Os produtores do Rio Grande do Sul reclamavam dos privilégios que os produtos cisplatinos tinham em relação aos brasileiros, uma vez que no comércio contra as províncias do país, sobre os produtos nacionais, incidia uma alta carga tributária, enquanto os produtos platinos pegavam bem menos impostos do que nos portos brasileiros. Isso é uma coisa muito doida, né? A produção nacional, ela possuía uma carga de impostos para ser feita maior do que os impostos que eram cobrados de quem exportava para o Brasil. Então, a carne do Rio Grande do Sul ela era mais cara no mercado do que a carne dos uruguaios, né, do pessoal que não era ainda não era uruguai, né, ali da província de Platina. Isso obviamente vai gerar uma série de descontentamentos, porque o cara ele está produzindo dentro do Brasil e tendo menos saída do seu produto do que quem está produzindo fora. Isso daí gera um problema de balança econômica que vai ser, perdão, um problema comum no Brasil até hoje em dia, tá? A gente tem, não sei o que acontece com as nossas lideranças, a gente tem uma dificuldade em tentar dar uma fortalecida, em tentar dar uma ajuda para o produtor interno a não ter problemas aí econômicos tão graves quanto esse, né? De você não conseguir vender, você ter que vender mais caro do que alguém que está exportando, que está importando, está exportando para o Brasil, né? A gente vê isso hoje em dia, por exemplo, com, sei lá, China, né? Quantos produtos chineses a gente compra? 1 milhão deles. Por quê? Porque eles são mais baratos do que os produtos feitos dentro do território nacional. Oi, Micaela, tudo bem? Bom dia. Essa situação beneficiava o comércio do charque uruguaio e o argentino em relação ao charque gaúcho. Em 20 de setembro de 1835, um grupo rio-grandense conhecido como Farroupilhas revoltaram-se contra o governo regencial em defesa da autonomia do Rio Grande do Sul e do republicanismo. Depois de alguns conflitos localizados, essas tropas lideradas por Bento Gonçalves tomaram a cidade de Porto Alegre e depuseram o presidente da província. Uma coisa que eu acho que talvez seja mais interessante ainda sobre a, a Revolução Farroupilha é que provavelmente as revoluções do sul do país são as que têm mais força até hoje, tá? O Rio Grande do Sul ele se orgulha muito da Revolução Farroupilha, tá? E existe até hoje, no sul do Brasil, um, como é que eu posso dizer? Um sentimento, né, de independência muito forte. Existem grupos separatistas no sul do Brasil até hoje, que desejam ali, de uma maneira ou de outra, deixar o Brasil, né, separar-se do Brasil. Talvez seja o único estado do Brasil em que isso ocorre ainda com tanta força, tá? Um ano depois, os revoltosos proclamaram a República do Rio Grande do Sul. Aceitar o Enzo. Fala, Enzo, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Cadê? Um ano depois, os revoltosos proclamaram a República Rio-Grandense, cuja primeira sede foi a Vila Piratini. Já em 1839, liderados pelo general Davi Canabarro e pelo italiano. Fala, Matheus. Você que lute, hein, rapaz. Davi Canabarro e pelo italiano Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi
As Farroupilhas conquistaram Laguna, em Santa Catarina, e lá proclamaram a República Juliana, em 24 de julho daquele ano. No entanto, essa república recém-proclamada durou apenas 4 meses, obviamente, né? Essas províncias elas não tinham força para fazer guerra com o governo imperial direito, e aí era complicado, tá? Eu falo governo imperial, pessoal, a gente tá no período regencial, mas é importante a gente lembrar que a gente ainda está no Império Brasileiro, tá? Muita gente faz uma distinção indevida de primeiro império e regencial e segundo império. Isso não aconteceu, tá? A gente teve um império só com 2 reinados. Então, dentro da regência, ainda é período imperial, tá? Não confundam. Não é, sei lá, tropas regenciais ou, né, período. Período regencial a gente pode até falar, mas é importante entender que a regência ela faz parte é um mecanismo de governo do império, tá? Já que as tropas legalistas a extinguiram. A República Rio-Grandense tinha uma ideologia liberal moderada. Essa afirmação é possível devido às propostas de governo que os revoltosos implantaram no Rio Grande do Sul. A Constituição dos Revoltosos garantiu a existência de 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, né, como a gente conhece, com ênfase no Senado. Além disso, ela representava uma relação de garantias e liberdades individuais da imprensa, da indústria e do comércio. O catolicismo foi adotado como religião do governo republicano e as demais religiões foram permitidas apenas como cultos domésticos, ou seja, o catolicismo ali teria sido a religião oficial desse estado rio-grandense aqui, mas não era proibido ter outras religiões, você só não podia fazer cultos públicos em outras religiões, o que ainda é um problema, né? Mas enfim, para a época era até que um avanço aí pela liberdade religiosa. Em 1842, já durante o Segundo Reinado, o Império enviou para o Sul mais de 12 mil homens, comandados mais uma vez por Luiz Alves de Lima e Silva, a fim de combater os revoltosos. As lutas duraram 3 anos em razão da superioridade militar do Império e das inúmeras derrotas. Nessa fase do conflito, os escravizados afrodescendentes. Peraí. Ué, acabou o texto. Não sei o que ele queria falar aqui, mas enfim, os escravizados ali, eles foram. Não sei o que ele queria falar. Em 1845, os revoltosos decidiram render-se e assinaram um acordo de paz com o Império, a Paz de Ponte Verde ou Paz Honrosa. A Paz de Ponte Verde garantia a escolha do presidente da província pelos gaúchos. A taxação do charque, né, importado no valor de 25% do produto, que os comandantes farroupilhas fizessem parte do exército brasileiro e a libertação dos escravizados que haviam lutado junto ao movimento, tá? Então foi isso que ele queria falar, né? Que ali durante esses conflitos com o Império, eles devem ter prometido liberdade aos escravos que lutassem juntos das tropas farroupilhas, tá? Isso era uma coisa comum também, né? Aconteceu depois lá na Guerra do Paraguai, quando o governo oferecer liberdade em troca de serviço militar. Em troca dessas vantagens, os revoltosos concordaram que o Sul continuaria integrado no Brasil, tá? Então, isso daqui é uma coisa interessante, porque eles foram derrotados, mas diferente de outros movimentos separatistas que a gente viu, eles não foram dizimados ou completamente subjugados pelo Império. A luta durou um tempo, durou aí 3 anos para conseguir ser resolvida, e eles foram derrotados em acordo, né? Fizeram um acordo e aí eles se renderam. Provavelmente eles estavam perdendo, provavelmente eles não iam conseguir fazer uma grande virada na guerra, mas eles mantiveram ali a sua luta até o fim e depois conseguiram as suas reivindicações originais, né? Taxação do charque internacional, que estava mais barato que o deles, era um absurdo. A liberdade dos escravos que lutaram juntos. E duas coisas importantes, né? Uma grande liberdade política quando eles passam a escolher o próprio presidente de província, né? E eles evitam que os seus militares, que os seus generais ali das farroupilhas, sejam mortos como por crime de traição de lesa majestade, né? Eles fazem eles, ao invés disso, se tornarem parte do exército brasileiro, que é bastante interessante. Fala, Duda, tudo bem? As mulheres das revoltas regenciais. A sociedade brasileira do século XIX, assim como outras, era extremamente patriarcal, ou seja, apenas os homens tinham direitos, votavam, eram representados, tá? Não sei o quê, mas as mulheres, elas tinham, ele deve falar aqui que as mulheres elas também tiveram importância, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que saber.
Apesar de normalmente a história tradicional ela acabar mais ênfase aos homens por causa da cultura da época, de como se movimentava a sociedade patriarcal, sempre existem grandes mulheres ali que estão influenciando esses movimentos, tá? Aqui no caso a gente tem a Anitta Garibaldi, né, de origem humilde, nascida em Morrinhas, Santa Catarina, fugiu na época da Revolução Farroupilha para se casar com o italiano revolucionário Giuseppe Garibaldi. Ali. Em Laguna, lutou ao lado dos Farroupilhas em prol da proclamação da República e na Itália pela unificação italiana. Várias lendas foram criadas em torno do seu nome, entre elas de que a Anitta era a Joana d'Arc brasileira. Uma homenagem na Itália, homenageada na Itália e no Brasil, com monumentos, a Anitta foi representada como símbolo feminino da Revolução Farroupilha na imagem de Johann Moritz Rugendas, tá? Luísa Marim, nascida em Costa Mineira, na África, veio para o Brasil em condição de escrava, pertencia à nação Nagô-GG. Pessoal, só um minutinho aqui. Solange me mandou uma mensagem, deixa eu ver o que é, porque às vezes ela quer entrar aqui na aula. Deixa eu deixar o microfone aqui no mudo rapidinho. Pessoal, a coordenadora Solange vai entrar aqui rapidinho na aula para falar um pouco, para falar alguma coisa com vocês, tá? Só um minutinho que eu vou mandar o link para ela. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Ai, meu Deus, caiu o meu negócio ali. Só esperar aí para ela entrar, pessoal. Ou se a gente vai continuando aqui a vida. Nascida em Costa Mina, na África, veio para o Brasil em condição de escrava. Pertencia à nação Nagô-GG, da tribo Marim, ou Maim, não sei, o meu Nagô é muito bom. Daí a origem do seu sobrenome. Da religião muçulmana, trabalhou como quituteira em Salvador, ou seja, fazia quitutes na Bahia, porém afirmava ter sido princesa na África. Participou ativamente no movimento Malê, liderando e planejando o movimento por meio de mensagens escritas em árabe. Ao final do movimento, Luísa foi considerada pagã, já que se recusava a receber o batismo cristão e teve que fugir para o Rio de Janeiro para não ser açoitada em Salvador. Em 1838, ela desapareceu, provavelmente tenha sido deportada para a África. Um de seus filhos tornou-se o poeta, um dos maiores abolicionistas brasileiros, Luiz Gama. Veja como ele a descreveu. Luiz Gama foi um importante poeta e literário do Brasil na época imperial. Tá? Sou filho natural de negra africana, livre na nação Nagô, de nome Luísa Marim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, magra, bonita, da cor de um preto retinho, sem lustro. Os dentes eram alvíssimos como a neve. Ativa, generosa, sofrida e vingativa, era quitandeira e laboriosa, ou seja, trabalhadora, né? Só ver se a Solange já viu ali o link. Viu?
Meu Deus do céu. A câmera tá caindo. Bom dia, Solange. Solange. Bom dia, Solange. Você tá no mudo, Solange? Bom dia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia, Bom Solange, tudo dia, bem? Solange. Bom Que dia, que absurdo, coisa pra ela boa. você desliga o microfone pra dar bom dia, pra mim você não dá... Ah, que vergonha. E aí, Vitor? E aí, galera, tá tudo bem aí na aula do professor? Tudo bem, Solange? Tudo bem. Que coisa boa ouvir vocês. Fico feliz da vida ouvir vocês. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou precisando da ajuda da turma aí do oitavo ano. O que que acontece? Eu preciso que vocês liguem as câmeras para os professores verem o rostinho de vocês, tá? Eu, a partir de hoje, vou pedir aos professores que aumentem, deem um ponto de conceito, né, a mais, dê uma notinha a mais para os alunos que estarão de câmera ligada. Eu sei que tem aluno que não tem câmera, que não dá para ligar, mas esse aluno também não vai perder ponto. Mas eu sei também que tem muito aluno, como eu estou vendo aqui, que só tem a foto. Tem uns que só tem assim, a letra J, a letra não sei o quê. Eu não sei quem é o aluno J. Você sabe quem é, professor? Não, Pois não é. dá pra saber Esse, direito, não. esse aluno J, ele não pode ganhar nenhum ponto de conceito, porque eu não conheço o J, você não conhece o J. Quem é esse J? Não é verdade? Agora, se o J abrir a câmera, der um oizinho para você, eu tenho certeza que ele vai ganhar aí uma pontuaçãozinha a mais, né, professor? Com certeza. Pois é, Nota de participação sobe aí não é? 2 pontos. Então, é isso que a gente quer ver. É a mesma coisa que nós tivéssemos na sala de aula. Nós não teríamos que estar lá ao vivo e a cores? Então, é a mesma coisa. Outra coisa, vocês têm grupo aí de WhatsApp? Temos, Solange. Tem. Quem é que é o administrador desse grupo? É o Matheus Lute. Matheus Lute. Que bom, ele está em sala de aula? Tá em sala de aula. Está em sala Lute, de aula. liga o Tá. microfone aí, Lute. Opa, Oi, Matheus, tudo bem, querido? tudo certo? Que bom. Olha só, eu vou passar o meu contato para o professor Vitor Mano. Uhum. Quando terminar a aula do professor, Matheus, eu quero que você me inclua no grupo do WhatsApp de vocês, porque todas as vezes que vocês tiverem que se comunicar comigo, eu me comunicar com vocês, seja para dar um recado, seja para conversar com o aluno, não é para dar bronca, é para conversar. Eu vou fazer isso através do WhatsApp, combinado? Beleza. Olha só, por exemplo, segunda-feira, dia 24, já vão começar as provas de segunda chamada, né? Então, eu vou botar esse aviso dentro do grupo do WhatsApp. Como é que vai funcionar essa segunda chamada? Vai funcionar da seguinte forma: o professor vai enviar para o aluno individualmente uma prova de segunda chamada. E ele vai ter um prazo X lá para fazer essa prova e devolver para o professor. Não esqueçam de colocar o nome na prova, isso é fundamental. Beleza, galera? Tudo bem? Tudo bem. Tudo Então bem, tá. Solange? Então tá. Então eu vou fazer isso. Professor, eu vou terminar aqui a aula, vou terminar, não vou mais te atrapalhar. Tudo E vou bem. colocar aí o meu número de telefone, vou mandar para você via WhatsApp. Você, por Uhum. gentileza, passa para o Matheus, tá bem? Beleza, sem problema. Muito obrigada, professor. Um bom dia. Bom Nada. dia, galera. Fiquem com Deus. Uma boa aula aí para vocês, ok? Bom Tchau, dia, Solange. Solange. Com Deus. Uhum. Falou. Bom final de semana. Beijo. Tchau, Igualmente. Beijo. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ouviram aí, né? Todo mundo ligando a câmera, senão vai perder ponto. Sacanagem. É.
Bom, pessoal, ouviram aí a Solange, né? Ouviram tudo que vocês têm que fazer. Isso é verdade, gente. Pô, é mó chato ficar. Eu tô falando aqui, não sei o que e tal, e ninguém olha pra mim, cara. Eu fico triste, fico me sentindo sozinho, solitário, como se eu estivesse falando só com o meu quarto, né? Não, pô, fala comigo. Ah, ô, Lute, eu vou. Tá, que tô acabado. Eu também tô, né? Todo mundo acordou destruído, não tem essa não. Vou passar meu número aqui de novo, que eu não sei se vocês ainda têm. Aí o Lute pega pra eu poder te passar o contato da Solange depois, pode ser? Bota uma fotinha no teu perfil, Júlio. Depois tu descobre como é que tu faz pra botar isso. Pra pelo menos ver a sua carinha, tá? Fiquem tranquilos. Meu número tá aí, Lute. Já salva ele aí, me manda uma mensagem lá no WhatsApp que depois eu vou te dar um oi lá. Pessoal, alguém nessa turma, inclusive, né, ela falou de segunda chamada, alguém nessa turma que não fez a minha prova? Perdeu o prazo? Eu fiz, professor. Acho que todo mundo, não sei se todo mundo que tá aqui fez, eu acho que sim. Mas, ó, se alguém não fez a prova, tenta entrar em contato, tá? Que aí a gente vai ver essa coisa da segunda chamada para segunda-feira, beleza? Mas aí vamos ver. Não sei se vai ser segunda-feira exatamente a segunda chamada dessa turma, né? Vamos começar as provas na segunda-feira, talvez vocês tenham em outro dia ali. Mas enfim. Aí o Lute já me mandou oi. Então tá bom. Vamos continuar aqui para a gente não perder muito mais tempo, para a gente poder seguir. Olha aí, fim do período regencial. A regência está acabando, estamos chegando aí finalmente no segundo reinado, no reinado do Pedro II. Pedro II aí, por muitos, considerado talvez o maior, o melhor governante que esse país já teve, tá? Vamos ver se é verdade, se não é, o que vocês acham, conforme as aulas forem seguindo, né? Bom, o ato adicional de 1834 criou a regência una, né? A gente já tinha visto isso, que provocou uma crise institucional da política brasileira. Essa crise teve início com a eleição de Diogo Feijó, em 35, para o cargo de regente, quando também os grupos políticos brasileiros tomaram uma nova configuração. De um lado, os moderados dividiram-se em dois grupos: os progressistas, a favor de Feijó, favoráveis à manutenção da autonomia das províncias e de suas assembleias, e do outro, os regressistas, o que é um nome até esquisito, né? Defensores da centralização do poder para enfrentar as rebeliões que ocorriam nas províncias. As diferenças entre regressistas e progressistas levaram à formação de dois novos partidos: o Partido Conservador dos Regressistas e o Partido Liberal dos Progressistas, que assumiram o protagonismo político do Brasil a partir de então, tá? Até hoje, as maiores forças políticas do Brasil são o conservadorismo e o liberalismo, tá? São o Partido Conservador e o partido, ou os partidos de cunho conservador e os partidos de cunho liberais, tá? São disparados as maiores forças políticas aí no país, tá? Como o regente Feijó havia feito inimigos que se tornaram opositores ferrenhos do seu governo, entre os quais destaca-se o Antônio Peregrino Maciel Monteiro, ele não conseguiu amenizar as revoltas que ocorriam no Brasil da década de 1830. Feijó não só havia perdido apoio político da Assembleia, como também no campo religioso, por ser um dos principais defensores do fim do celibato clerical. Isso aqui é uma coisa que eu acho muito interessante, porque desde sempre tem gente que que, que acha que o celibato dos padres tem que acabar, mas os padres mesmo não querem. Então por que os caras ficam se metendo a isso, né? O cara era político, foi fazer essa campanha aí, se ferrou, perdeu o apoio da igreja. Tá? Celibato clerical, para quem não sabe, tem aqui o bonitinho. Conceito atrelado à doutrina católica que impossibilita o sacerdote, seja de qual nível for, de construir família. De qual nível for, não, né? Dá para ser diácono e ter família, mas presbítero e bispo, de fato, tem que ser. Tem que ser celibatário. Em 1836, a Câmara Legislativa passou por um novo processo eleitoral. A maior parte dos deputados e senadores eleitos eram regressistas, ou seja, eram conservadores e faziam oposição ao Feijó, que era liberal. Como o regente perdeu sua base no apoio, renunciou em 1837. Com a renúncia do Feijó, quem assumiu o governo foi o Araújo Lima, tá?
regente Araújo Lima, que, aliando-se aos conservadores, conseguiu manter-se no cargo até 1840, ou seja, 3 aninhos ali para poder chamar de seu, tá? Esse período ficou conhecido como Regresso Conservador, já que as experiências liberais construídas até então passaram a ser duramente combatidas por esse novo governo. Para auxiliar na administração regencial, o Araújo Lima nomeou vários políticos aliados e regressistas, norteando sua política de modo a acabar com as poucas liberdades provinciais e a fortalecer o poder central. Além disso, seu maior objetivo era conter as revoltas que aconteciam naquele momento no Brasil. Entretanto, mesmo combatendo as revoltas, as ações do Araújo Lima não tiveram muito efeito, tá? Pois a oposição dos progressistas era forte. Em 1840, os progressistas, em sua maioria excluídos das suas decisões políticas, fundaram o Clube da Maioridade, que tinha por objetivo antecipar a coroação do Pedro de Alcântara, de Dom Pedro, tá? Príncipe herdeiro da coroa brasileira, ainda com 14 anos. Espera aí que eu risquei o 14. 14 anos na época, tá? E eles vão conseguir, tá? Já vou adiantar aqui, dar um spoiler da política de 300 anos atrás. Eles conseguiram, 100 e poucos anos atrás, eles conseguiram. Segundo os progressistas, por meio dessa manobra política, o poder moderator, que seria restabelecido, pois o imperador centralizava a administração do Brasil em si mesmo, ajudaria a conter as revoltas regenciais, ao assegurar a monarquia conforme o governo e garantir a unidade territorial que estava ameaçada nos conflitos. É até interessante, né? Porque então quem está lutando pela posse mais cedo do imperador é o partido liberal nesse momento, não necessariamente o conservador. O que é uma coisa interessante, tá? Porque normalmente os liberais eles são contra a monarquia, tá? Porque seguem ali mais ou menos os princípios da Revolução Francesa, que era, como sabemos, contra a monarquia, né? Vou colocar aqui na tela que eu não estava ligado. Os argumentos do clube de maioridade convenceram a elite política e proporcionaram sua vitória política. Em 24 de julho de 1840, Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, tornando-se Dom Pedro II. Essa atitude ficou conhecida como golpe da maioridade. Para sua concretização, o artigo da Constituição que determinava a maioridade do Brasil foi alterado, reduzindo então de 18 para 14 anos de idade. Olha só. Vocês têm quantos anos aí? Vocês têm por aí 14, né? Imagina só. Quem aí tem 14 anos? Alguém tem 14 anos? Eu. Você? Imagina, Duda, se você faz 14 anos e aí a tua mãe vira pra você e fala, então, acabou a moleza, agora tu vai ser presidente da República, porque agora pode com 14 resolver te eleger. Imagina que responsabilidade. Foi o que aconteceu com o Dom Pedro, Nossa. né? O que aconteceu com o Dom Pedro? Com 14 anos se tornou o imperador do Brasil, que é até um cargo maior do que o presidente da República, né? Já que tem poderes muito maiores do que um presidente pode ter. Coroado aqui pela igreja, né? Aqui a coroação, né? O Brasil como Estado católico, quem fazia a coroação do imperador eram os bispos, que provavelmente era o arcebispo de Salvador, o patriarca do Brasil, e aqui os arcebispos ali de outras importantes dioceses e tudo mais, os governantes militares aqui, né? Os generais mais em volta, todo mundo aqui vendo a coroação do Pedro II, ainda jovencito, né? Olha só, jovencito. Pequeno mancebo aqui, sendo coroado. E aí ele vai ser coroado imperador. Então, galera, olha só. Solange entrou nos últimos minutos de aula. A gente poderia levar essa aula aqui até 9h20, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque a gente já terminou a unidade, tá? A minha proposta para esse bimestre é tentar fazer isso. É tentar terminar uma unidade a cada 2 aulas, porque a gente vai fechar o bimestre em 8 aulas e provavelmente a gente vai ter ainda um tempo para poder fazer umas revisões, para poder fazer uns exercícios juntos aqui antes da prova, tá? Vocês têm dúvidas? Alguma dúvida? Não, professor. Não? Então, se vocês não têm dúvidas... Deixa eu ver, alguém falou se tem dúvida ou não. Não. Se vocês não têm dúvidas, por hoje é só, tá? Espero que vocês estejam gostando da matéria. Vocês, seus cachorros, olha só. A Solange entrou aqui, todo mundo deu bom dia pra ela. Semana que vem eu der bom dia pra vocês. Vocês não me responderem, eu vou arrancar um ponto cada um. Tá bom? Nossa. Seus malandros. Tô brincando.
Olha, um abraço, tá? Muito bom estar com vocês. Até semana que vem, tá? Um bom final de semana. Divirtam-se aí. Tchau, Juízo. pessoal. Tchau, Tchauzinho. professor. Tchau, 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 tchau. Eu conheço o próprio de futebol, mas é aqui. Caralho, Jorginho, quando tem uma TV aí,